Mas esse conflito, de uma maneira geral, afeta outros produtos também, produtos que o Brasil exporta, como é o caso de carnes. E a Associação Brasileira de Proteína Animal está acompanhando com atenção os desdobramentos logísticos decorrentes da escalada do conflito no Oriente Médio e seus possíveis impactos sobre as rotas marítimas internacionais, especialmente nessa região do Estreito de Hormuz e no Canal de Suez. Uma parcela relevante das cargas exportadas nas últimas semanas encontra-se atualmente em trânsito marítimo, considerando que o tempo médio de viagem entre o Brasil e o Oriente Médio é de aproximadamente 40 dias. Por isso é natural que ajustes operacionais ocorram ao longo das próximas semanas, incluindo aí eventuais mudanças de rota, escalas em portos intermediários ou pequenas variações no tempo de trânsito. Nesse momento, há um trabalho intenso para o ajuste logístico das exportações brasileiras de proteína animal para a região. O Oriente Médio é um parceiro histórico, estratégico do Brasil, responsável por mais de 25% dos embarques do setor e segue altamente dependente da proteína animal brasileira para o abastecimento alimentar. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Estevão Carvalho, que é gerente executivo de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Estevão, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, tudo bem? Aqui com vocês. Boa noite, Denise, boa noite, Júlio. Estevão, qual que é a situação de momento em termos de exportações do Brasil? Que produtos que são mais afetados? Como é que a associação está se posicionando nesse momento sobre as exportações para o Oriente Médio? Olha, Mauro, a região do Golfo é, de fato, uma região muito importante para as exportações brasileiras de carne de aves, né? Cerca de 25% do que o Brasil exporta hoje vai para aquela região. E a gente tem um volume grande, como você mencionou na abertura da matéria, um volume grande de produtos em águas. É claro que é um mercado importante para as empresas brasileiras, mas também é um mercado importante de ser abastecido para os próprios locais do Golfo, que também dependem do produto brasileiro para abastecer os seus países. Então, a BPA e suas empresas, que a gente acompanha bem de perto o desenrolar dessa história, esperando por um desfecho o mais breve possível. Denise? Qual que é... Eu acho que o grande problema nesse momento é de informação, né? Porque o governo americano fica falando sobre a história das minas, mas o estreito está fechado efetivamente. Também surgem relatos de escolta de navios dos petroleiros na região, etc. Qual que é a dificuldade nesse momento de obter informação correta e precisa da situação para conseguir organizar essa logística de uma maneira segura para os produtos e, obviamente, para os trabalhadores? De fato, Denise, a situação muda a todo momento e as empresas elas têm mantido contato constante com os armadores, que são os operadores marítimos, né? Cada um desses tem sua abordagem própria para a situação, né? Tem os seus hubs onde eles levam os containers, às vezes, para guardar a situação se desenrolar. E as empresas têm mantido contato direto com esses armadores para ver qual é a diretriz que cada um deles está tomando, né? Essa é a principal forma que nós temos agora de saber de forma eficaz quais são as possibilidades logísticas. Lembrando que hoje a gente tem uma dificuldade logística de chegar com o container no destino final, não é uma dificuldade comercial. Então, a forma como nós temos aqui de concentrar, de canalizar a comunicação de uma maneira efetiva é, de fato, falando bastante o tempo todo com esses operadores marítimos. Júlio. Estevão, boa noite. Eu queria entender melhor essas exportações ali, efetivamente, que passam pelo Estreito, né? A gente tem grandes empresas que já operam com plantas instaladas ali no Oriente Médio. Eu queria entender se esse bloqueio vale para as exportações dessas empresas que estão no Oriente Médio ou para empresas que estão no Brasil e que precisam passar pelo Estreito de Hormuz. Bom, Júlio, nesse momento, como o Estreito de Hormuz está fechado na prática, né, a gente não tem nenhum navio que iria atender
o Golfo Arábico ou Golfo Pérsico, que de fato está conseguindo levar os seus contêineres até lá. As alternativas que existem são os portos ou do Omã ou da Arábia Saudita pelo Mar Vermelho, que poderiam ser locais de descarregamento desses contêineres e então um tráfego desse produto por via terrestre. Mas essa não é uma solução simples, as distâncias são longas, existe uma liberação sanitária envolvida pelo país que está recebendo o produto e que está autorizando o trânsito. Então, o que a gente está vendo é que o atendimento a países como o Catar, o Kuwait, o Bahrein e os Emirados Árabes, ele tá muito dificultado para todos, né? Empresas que conseguem levar os seus contêineres até o Omã ou até a Arábia Saudita, por exemplo, aí sim elas estão conseguindo, porque você tem disponibilidade de linhas marítimas, né, de navios chegando e atracando nesse país. Estevão, mas eu acho que a pergunta do Júlio, não sei se eu compreendi bem, seria em relação, a dúvida é em relação se são produtos que estão saindo aqui do Brasil com destino ao Oriente Médio ou se são produtos que saem das unidades das empresas brasileiras que estão instaladas lá no Oriente Médio e essas mercadorias circulando ali pela região. Sim, veja bem, a dificuldade é para os navios que estão levando esses contêineres do Brasil para esses países passarem pelo Estreito de Hormuz e atracarem nos portos de destino. O trânsito dentro da região ele está acontecendo normalmente, principalmente por via terrestre, né? Quando eu menciono a Arábia Saudita e Omã, são países que têm portos que conseguem ser atendidos hoje. Então, se a empresa, por exemplo, tem uma operação na Arábia Saudita, ela consegue atender essa operação na Arábia Saudita porque o porto de Jeddah, por exemplo, no Mar Vermelho, ele ainda é transitável, né? Ainda tem navios que conseguem chegar lá. Então, a diferença ela se dá muito de onde vai ser o destino final e não necessariamente qual é a empresa envolvida, porque no final das contas são os mesmos armadores, os mesmos transportadores marítimos que estão levando esses contêineres. A dificuldade hoje é de levar os contêineres do Brasil para os países do Golfo. E a gente está falando basicamente de frango? Sim, a gente está falando aqui de frango. Existe um comércio de carne suína para a região, mas é muito pequeno, é muito nicho, é destinado a atender as comunidades de expatriados, né? O grande volume aqui, assim, de frango, e também existe, né, uma fatia de mercado do frango importado, né, nessa região, também é muito forte do Brasil. Então, da mesma forma que é um mercado importante para nós, também somos um fornecedor muito importante para esses países, né? Sim, Estevão, eu entendo que essa é uma forma de pressão nessa situação, porque então estamos falando de possibilidade de desabastecimento de combustíveis e agora de comida, e a gente sabe que o empresariado e o mercado consumidor, num cenário como esse, são as formas de pressão assim, mais eficientes nessa situação geopolítica. Como é que você acha que os governos vão atuar e o empresariado vai atuar para colocar a sua opinião aí, fazer essa preocupação com o desabastecimento de alimentos chegar e influenciar no destino dessa guerra? Olha, Denise, você tem razão, é uma grande preocupação nossa que a gente consiga também abastecer esses países, né? Lembrando que são países parceiros do Brasil já há décadas. E o que a gente vê são que os governos envolvidos aqui, eles têm tentado de todas as formas facilitar o processo ou colaborar da forma como eles conseguem, né? É claro que o fator maior aqui, ele está além do que, por exemplo, o governo brasileiro ou os governos locais conseguem fazer, que é uma questão aqui mesmo de guerra. Mas a gente tem visto esforços, tanto do governo brasileiro, flexibilizando algumas medidas, às vezes de substituição de certificados, medidas burocráticas mesmo, para facilitar com que as empresas brasileiras consigam dar destino a esse produto. E a gente vê também, ou ouve falar, né, que nesses países do Golfo também existe um movimento para facilitar a distribuição desses produtos, né? Então, de fato, o abastecimento é uma preocupação grande. Claro que são países com bastante estrutura de armazenagem, então, num primeiro momento, né, ainda existe bastante produto armazenado, mas com o passar das semanas, se esse conflito não for arrefecendo e se o Estreito de Hormuz não for reaberto, aí, de fato, você caminha para um risco de desabastecimento que
como você bem colocou, aumenta muito a pressão sobre os governos locais, sobre a população local. Vai lá, Júlio. Estevão, ainda sobre esse tema, você mencionou os estoques. Eu queria saber se vocês têm ideia, em média, quantos nossos estoques, e eventualmente em países que são importadores dos nossos produtos agrícolas, quanto dura esse estoque e quando poderia começar a haver alguma pressão inflacionária em decorrência de eventuais desabastecimentos? É difícil saber, Júlio, com precisão, porque você tem dezenas de empresas operando na região, né? E cada uma mantém um nível de estoque que é a sua determinada estratégia empresarial, né? A gente também viu essa tensão crescendo ao longo dos últimos meses. Então, as empresas que estão ali na região, elas também percebendo um risco geopolítico crescente, elas também tenderam a aumentar os seus estoques de segurança, tá? Agora, saber qual é o volume desse estoque, quanto tempo ele iria durar, é um pouco complicado de dizer agora, tá? E, Estevão, dá para a gente, na outra ponta, dizer quanto tempo os produtores aqui no Brasil têm até começar a avaliar, parar de fazer remessas? Bom, o Brasil tem algumas condições favoráveis, Denise, relacionadas à nossa capilaridade, nossa capacidade de acesso ao mercado externo, né? O Brasil hoje ele exporta para cerca de 150 países todo ano. Isso permite que em situações como essa a gente consiga redirecionar a nossa produção para outros mercados. É claro que esse redirecionamento abrupto, assim, ele não é o ideal. Muitas vezes você perde um pouco em preço médio, mas você consegue dar destinação. A gente viveu no ano passado, recentemente, uma situação delicada também com o primeiro caso de gripe aviária no Brasil, na história, né, que já foi resolvido, mas que acarretou numa série de fechamentos de mercados também e que forçou a nossa indústria, o nosso setor a mostrar e exercitar essa resiliência, que é o ajuste mesmo que cada empresa faz em direcionar produtos para outros mercados, às vezes em produzir um pouco menos isso, às vezes em atender um outro cliente, enfim, são ajustes que cada empresa determina ali como é dentro da sua estratégia, como é que ela quer conduzir, mas que mostrou no ano passado a capacidade da nossa indústria de ter resiliência nesse tipo de situação e que agora a gente está passando por mais uma situação que está exigindo resiliência e estratégia das empresas. Eu tenho certeza que a gente também vai conseguir superar, né, mais essa situação. Isso pode ter, Estevão, algum impacto nos preços aqui no Brasil, no preço da carne de frango aqui no Brasil? Alguma baixa nos preços? Eu acho que tudo depende do tempo de duração. Se a gente vai ter liberação do Estreito de Hormuz, quando, como isso vai se dar, né? De uma maneira geral, eu entendo que o Brasil está bem posicionado para redirecionar suas exportações, né? As empresas elas têm essa capilaridade, elas têm essa condição de realocar os produtos, tanto que no ano passado a gente não observou nenhuma crise em função dessas perdas de mercados. Eu entendo que o mercado ele se ajusta, as empresas elas conseguem se ajustar. É claro que numa situação que se perdura por muito tempo, a pressão ela começa a aumentar. Nós temos a expectativa aqui de que a gente consiga, né, de que as coisas se acertem, de que o estreito seja aberto o quanto antes e que o fluxo de navios volte a se normalizar na região. Mas, de toda forma, estamos preparados também para redirecionar volume, que já está acontecendo, né? Redirecionar volume para outros países, para evitar que você tenha qualquer tipo de excedente de volume no mercado interno. Estevão, muito obrigado por nos ajudar aqui com a sua análise, com as suas informações. Volte sempre ao Poder e Mercado. Uma boa noite para você. Obrigado, é um prazer participar com vocês. Contem sempre comigo e contem sempre com a BPA. Um abraço.